Eu quero ler um texto hoje, obrigado, tá? No Evangelho de João. Hoje é ceia do Senhor, daqui a pouco eu e você vamos participar da ceia do Senhor. E chegamos no final do ano, um ano totalmente atípico, um ano difícil, um ano que nós nunca nos nossos maiores pesadelos imaginaríamos que teríamos um ano assim. Não digo isso só como igreja, não digo isso só como servo de Deus, eu digo isso como ser humano mesmo, que vive no planeta Terra. E a gente jamais imaginou que nós passaríamos isso, mas Deus tem estado com a gente, Deus tem estado conosco o tempo inteiro. Eu estava prestando atenção na primeira canção que o Davi cantou, que ele fala assim, nós podemos confiar em Deus, e a gente não combinou nada, mas hoje eu quero falar exatamente sobre confiança. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre essa verdade, sobre essa realidade de, sem entender o que Deus faz, a gente pode confiar nele. Porque a grande verdade é esta, muitas vezes eu e você, nós não entendemos absolutamente nada do que Deus está fazendo. A gente procura encaixar uma peça aqui, outra ali, a gente não consegue encontrar uma resposta. Mas pela fé, eu creio que Deus, Ele está no controle de tudo, e pela fé eu creio que eu posso confiar em Deus. Eu ouvi esses dias um pastor dizendo o seguinte, que Deus, Ele se revela, e existem momentos especiais que a revelação de Deus dentro de nós, por meio do Espírito, ela vem como uma flecha, e ela flecha a nossa alma, o nosso ser, o nosso coração, e nós sentimos isto de uma forma especial, e outras vezes nem tanto. Quantas vezes você orou e se sentiu frustrado porque você fala, poxa, eu não estou sentindo a presença de Deus? Já disse isso algumas vezes. Eu achei bem interessante o que esse pastor colocou, que ele disse o seguinte, que na verdade é aí que reside a fé. Porque se Deus viesse de uma maneira agressiva, com o seu amor, com a sua revelação, onde não pudesse existir por parte dos homens nenhum questionamento ou nenhuma dúvida em relação à ação dele no mundo e na vida, na nossa vida, isso não seria fé, não era necessário a existência da fé. Agora a fé é aquilo que você não vê, fé é aquilo que não se revela a você no momento que você espera que se revele, mas é crer que Deus pode fazer. E esse texto do Evangelho de João, muito embora eu marquei apenas o verso 7, eu queria ler do 1 até o 11, que é o momento que Jesus lava os pés dos discípulos, e o texto fala assim que, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, e Jesus sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, ele levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, ele cingiu-se com ela. Depois ele deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, quando ele se aproxima de Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus, o que faço, você não sabe agora, ou não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E aí Jesus declarou, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse que nem todos estavam limpos. Este é o texto, e eu quero me ater mais, e eu usei como ideia para essa proposta de hoje, o verso 7. Quando Jesus disse assim para Pedro, né, o que eu faço você não compreende agora, mas um dia você vai entender. E quando eu pensei nesse tema, né, o Espírito Santo, que é a revelação de Deus dentro de nós, ele me trouxe esse momento, essa palavra para esse momento de reflexão, não só hoje, mas essa semana.
eu fiquei pensando o seguinte: Ele faz coisas que eu não conheço, Ele faz coisas que eu não entendo, mas eu posso confiar nele de todo o coração. E quando eu leio uma frase assim, mesmo não sabendo o que Jesus faz ou o que Deus faz, eu posso confiar nele, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, você que me vê hoje nesse dia, talvez você que me veja outro dia, neste horário de manhã, talvez à noite, eu quero dizer para você que eu creio nisso de todo o coração, de todo o meu coração. Eu não tenho nenhuma dúvida dentro do meu coração de que Deus não sabe o que Ele faz. E por conta disso, de não saber, eu não posso confiar nele. Não, eu creio de todo o meu coração que eu posso confiar em Deus, eu posso confiar em Jesus, mesmo não compreendendo as ações de Jesus, mesmo não compreendendo o que Ele faz, a forma que Ele faz. Agora, eu acredito também que nem todos carregam essa convicção no coração. Eu acredito que tem algumas pessoas que não conseguem ter essa relação com Deus e não conseguem ter essa relação consigo mesmo, de poder confiar em Deus a despeito de não saber como Deus vai agir, se Deus está agindo ou se está agindo não está sabendo o porquê daquele agir de Deus. E eu elenquei aqui pelo menos 3 coisas, que uma delas é que eu acredito que as pessoas que assim agem, as pessoas que assim se posicionam, elas não conseguem confiar em Deus, porque eles gostam de ter o controle das coisas. É a gente que gosta de ter o controle das coisas. Quando eu tenho um controle, quando eu tenho um emprego, quando eu acordo na segunda-feira, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou de segunda a segunda, com folga algum dia da semana, quando eu tenho um local para ir, eu tenho um endereço aí, quando eu sei que lá no dia 5, ou no dia 15, ou no dia 30, vai aparecer um dinheiro na minha conta corrente, parece que a gente tem esse controle, eu controlando isso, parece que eu tenho muito mais segurança. Então a primeira razão é por conta disso. Uma segunda razão que eu coloquei aqui é porque as pessoas têm dificuldades de conviver com conflitos, muitas dificuldades. A gente gosta de poder acordar e poder dormir sem nenhuma interferência que venha ferir o nosso coração, sem nenhuma contingência contrária, sem nenhuma demanda, sem nenhuma escuridão, como foi pregado domingo aqui pelo pastor Ivaldo, sem nenhum terror noturno. A gente gosta de viver quando o sol ele raia sobre a nossa alma e a luz da justiça de Deus está sobressaindo em nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações ou naquilo que acontece ao nosso redor. Aí nós temos essa sensação. E uma terceira coisa que eu coloquei aqui é porque o ser humano tem dificuldade de esperar. A gente tem dificuldade de esperar. Você quando era criança, que o teu pai prometeu a você uma Calói, lembra quem é mais antigo da Calói? Você passava o ano inteiro, meu pai nunca me prometeu uma Calói, porque meu pai não queria que nós andássemos de bicicleta, que meu pai era extremamente pegajoso no sentido de medo da gente cair, sofrer um acidente na rua, então a gente nunca nem teve essa promessa do nosso pai. Mas tivemos promessa de outros brinquedos, e a gente fica naquela ansiedade, a gente não sabe esperar. E esse texto aqui no verso 7, nessa afirmação que Jesus faz a Pedro, existe um princípio aqui. E eu acho interessante esse princípio. Por quê? Porque também existem aquelas pessoas que eles acham que eles vivem uma vida com Deus e que todos os mistérios divinos foram revelados apenas a Ele. E Ele detém todo o poder de conhecer todas as coisas. Eu não entendo assim, de verdade. E quando eu olho para esse texto aqui no verso 7, eu vejo exatamente isto. Eu consigo olhar para esse texto e a lição que eu vou extrair desse texto é realmente esse princípio, que mesmo convivendo com Jesus, mesmo você tendo intimidade com Jesus, mesmo você atendendo o apelo de Jesus quando Ele te chamou para discípulo, e lá em Marcos, quando Ele chama os discípulos, a Bíblia fala assim, para que eles andassem com Ele, para que eles estivessem com Ele. Quando nós cumprimos esse voto, aliás, esse chamado de Jesus, onde Jesus te chama para ser discípulo, mas não para você ficar para qualquer lado, mesmo que você cumpra. O texto de Marcos, no capítulo 3, Jesus chamou os discípulos para que os discípulos estivessem com Ele. Mesmo assim, mesmo convivendo com Jesus, nós não sabemos todas as coisas.
Nós não conhecemos tudo o que Ele faz, nós não conseguimos entender exatamente tudo o que Jesus está fazendo. Eu fico imaginando o que resta, por exemplo, para a gente, o que resta para nós é uma incompreensão, só existem os porquês e os paraquês. Quantas vezes você passou isso? Eu sou uma pessoa que eu já vivenciei alguns momentos de escuridão na minha vida, por problemas que eu tive, não causados por mim, mas pela vida, a contingência da vida. E algumas vezes eu me peguei falando com Deus: Deus, por que isto? Para que isto? Não foi um falar desrespeitoso, mas foi um falar de alguém que não compreendia as coisas. Então surgem algumas situações, só apenas isso. O exemplo que eu queria citar para você, que me veio à mente quando eu estava estudando esse texto, é o texto de Abraão, o texto de Gênesis, no capítulo 17. E Abraão, lá em Gênesis 17, existe uma situação, existe um momento em que Deus ele está prometendo alguma coisa a Abraão. E olha que interessante, Gênesis 17, do 15 ao 22. O que está acontecendo aqui é que o Senhor Deus aparece a Abraão e diz o seguinte: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e a ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti, que era o filho dele. E Deus lhe respondeu: de fato Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, uma aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, e falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente, ele gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz. E neste mesmo tempo, daqui a um ano, e fim dessa palavra com Abraão, Deus se retirou dele, levando-se. A promessa é clara, ela não tem nenhuma dúvida. Abraão tinha dúvida. Abraão falou: poxa, peraí, eu tentei dar uma ajudinha para o Senhor, tive uma relação com a minha concubina, nasceu Ismael. Estou eu aqui imaginando, Deus, que Ismael será aquele que o Senhor disse, porque eu achei que fosse o meu servo Eleazar, que seria o meu herdeiro. O Senhor falou que não, mas as coisas não foram acontecendo. Eu e Sara conversamos, chegamos a uma conclusão, chegamos a um veredito, e aí nós fizemos a nossa vontade e demos uma forcinha para o Senhor. Só que é o seguinte, não aconteceu nada. Agora o Senhor está me dizendo que vai ser Isaque que vai nascer de mim. Eu tenho 100 anos, ela tem 90 anos. E Deus falou exatamente isso. Resumindo a história, você conhece, se cumpriu o que Deus disse que se cumpriria. Só que agora, no capítulo 22 de Gênesis, que é uma história que você conhece também, o verso 1 e o verso 2, nos diz o seguinte: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E lhe acrescentou: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Agora, eu fico imaginando que eu e você, quando a gente lê esse texto, se a gente prestar atenção nele, não precisa ser teólogo para descobrir a lição aqui, os dois textos, você vai pensar: o que está acontecendo? Deus fez uma promessa, Deus disse que a aliança dele seria com Abraão, por meio de Isaque, que ele seria ali um início, um start de muitas bênçãos sobre nações, sobre homens, sobre povos, e agora Deus está pedindo que eu sacrifique o meu filho, ou que Abraão sacrifique o filho dele.
E aí eu queria que você pensasse quantas vezes você vivenciou não uma situação como esta, mas quantas situações eu e você poderíamos relatar, lembrar de situações que ocorreram, no caso, situações que você não entendeu nada e que você olhando, as pessoas olhando falam, eu não consigo entender absolutamente nada, isso na verdade não tem como Deus estar nesse negócio, eu não consigo entender isso. Às vezes pode ser o silêncio de Deus. Quando eu disse assim, mesmo não sabendo o que Deus faz, eu posso confiar nele. Às vezes o que Ele faz é ficar quieto, é se calar. É Deus não ter nenhuma atitude, nenhuma ação. Você está, lógico que não, Ele está tendo uma atitude. Você está orando, você está clamando, você está jejuando, você está buscando. E quando você faz isto, parece que Deus Ele fica em silêncio. E como eu disse para vocês, o verso 7, ele expõe um princípio aqui. O que eu faço, Pedro, você não compreende agora, você vai compreender depois. Então existe um princípio, eu disse que o princípio é, mesmo andando com Jesus, mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo convivendo com Jesus, mesmo em oração, mesmo numa vida dedicada a Deus, nem sempre eu consigo entender o que Deus está fazendo. E quem diz isso é Jesus. O que eu faço agora, você não entende, você vai entender depois. Mas existe um princípio aqui. Existe esse princípio? Existe. Mas existe um outro princípio embutido aqui. Mesmo assim eu posso confiar nele. Eu posso confiar nele como você cantou aqui hoje, acima da razão. Eu posso confiar nesse Deus. Agora, por que Jesus então, ele é um Deus em quem eu posso confiar? Porque eu posso confiar em Deus de toda a alma, de todo o coração, com toda a verdade, com toda a força. Eu separo 3 lições aqui. A primeira lição é porque acima de qualquer problema, acima de qualquer dificuldade, Ele nos ama. Deus ama. E no versículo de número 1 que eu li com você, fala assim que antes da festa da Páscoa, antes de chegar a Páscoa, Jesus sabia que Ele ia morrer. Sabendo que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, e aí ele diz o seguinte, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Ou seja, esse verso aqui, ele traz uma revelação intensa do amor de Deus pelos discípulos. Ele amava os discípulos com todas as forças. E aí você diz assim, pastor, mas Deus me ama? Eu digo para você, eu não tenho dúvida, eu não sei qual é a tua relação com Deus. Eu estava estudando esse texto para pregar, e não é eu não vou falar sobre isso aqui, mas eu me lembrei de uma coisa agora. Eu não vou ir para esse canto, para esse lado assim da lição, mas uma coisa interessante que eu li, um escritor falando, um comentarista dizendo o seguinte, que nem todos os que andam com Jesus, eles estão de fato lavados, que foi o verso 11. Nem todo mundo que você vê numa congregação, com uma cara de cristão, com um selo assim do lado de fora, com uma Bíblia que carrega, com a igreja que ele frequenta, nem todo mundo está lavado realmente. Era o caso de Judas. Então, por que eu estou dizendo isso? Que eu disse que não era questão aqui. Eu estou dizendo isso porque eu não sei qual é a relação que você tem com Deus. Mas se você tem uma relação de verdade com Deus, e ainda que a tua relação seja assim, é aquilo que o pastor Ivaldo disse, que a pandemia veio, tirou do coração de alguém aí, de algumas pessoas, o desejo de buscar a Deus, as pessoas não têm muito interesse, sob uma desculpa que o culto online é diferente, mas é diferente mesmo. Ou você acha que é legal pregar para a câmera, ficar olhando? Hoje tem mais pessoas aqui, tem dia que só está eu e meu irmão, a Sheila, a Camila aqui, e ficar pregando, não é bom. Agora a minha relação com Deus, ela está acima de uma pandemia. O meu relacionamento com Deus, ele é muito maior do que o Covid-19. O meu relacionamento com Deus é muito maior se um dia eu estivesse num país, habitando um país, que eu não poderia estar frequentando alguma igreja, algum culto. O meu relacionamento com Deus, ele está fincado, ele está firmado na raiz do que o Senhor Jesus, de que o Senhor Jesus morreu por mim, Ele me deu vida, e vida eterna. Agora, se você ama a Deus, eu quero dizer que Ele te ama muito mais. Agora, quando eu duvido deste amor, eu duvido de Deus, e ao duvidar de Deus, eu estou duvidando da confiança que eu tenho nele, ou da força que ele tem em agir. Eu gosto muito de um texto, Mateus 7,11, ele me faz refletir o quanto Deus me ama. Quando eu leio Mateus 7,11, ou quando o Mateus 7,11 vem na minha cabeça, meus irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida quanto Deus me ama, porque olha o que diz o texto ele é muito categórico, vocês que são maus. Jesus está dizendo, você que está me vendo, eu que estou pregando aqui, o Cássio,
nós somos maus, nós somos esquisitos, nós somos estranhos, nós somos meio malucos às vezes. Aí ele está dizendo, vocês que são maus, mas com toda essa maluquice, com todo esse modo estranho de ser, vocês que são maus, Jesus está dizendo, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. E quando eu me deparo com esse texto, gente, deixa eu contar uma coisa para você, eu fico imaginando o quanto eu amo a Priscila. E não é porque ele está aqui, porque ele também é como se fosse o meu filho. O quanto eu amo o Davi, o quanto eu amo o Guilherme, o quanto eu amo a Marcela, o quanto eu amo os meus netinhos, a Laura, o Pedro, a Elisa, o quanto eu tenho por eles um amor tão assim, que na minha visão, no meu coração, é um amor grande, é um amor extraordinário. Aí eu me deparo com um texto dizendo assim, vocês que são maus, vocês sabem amar e sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, então, quanto mais Deus, aí eu não tenho como duvidar desse amor. Se eu amo, e o amor de Deus, ele é muito maior do que o meu, não tem como eu duvidar de Deus. Eu posso confiar nele, como foi cantado aqui hoje, como o Davi cantou com a Sara, com a Gabi, com os meninos que tocaram. Eu posso confiar nele acima da razão, eu posso confiar nele acima de todos os problemas, eu posso confiar nele porque ele me ama, ele está comigo. Eu posso confiar nele porque realmente eu sei que eu sou amado. E quem se sente amado não duvida de Deus em contexto algum. Quem se sente amado, é o que o pastor pregou domingo aqui, o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, essa certeza, essa convicção. Alguém disse que Jesus amou os discípulos com todas as fraquezas, com todas as tolices deles, com todas as coisas horríveis que eles fizeram, com todas as fraquezas que eles manifestaram, que eles acabaram expondo as fraquezas deles, com todas as incompreensões deles em relação a Deus. Jesus às vezes chamava a atenção deles, era duro com eles, mas Jesus os amou. E quem sabe e se sente amado por Deus, ele sabe que no momento certo e na hora certa ele entrará e fará a obra dele, e fará o que ele tem que fazer. Lendo aqui o texto de Gênesis, voltando em Gênesis 22, agora olha o versículo 5. Abraão, ele disse para Deus, olha, é Ismael que vai ser aquele que vai ser o meu descendente? Não, eu vou fazer uma aliança com você em Isaac. E agora aqui no capítulo 22, no verso 5, olha como quando a pessoa tem convicção do amor, da graça de Deus, da ação de Deus, e não duvida de Deus e se sente amado por Deus, eu sou filho de Deus, isso não é arrogância, isso não é soberba, você tem que dizer para você, eu sou filho de Deus, porque João diz, todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora, olha o que Abraão diz, ele fala assim para os servos dele, então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havemos adorado, voltaremos para junto de vós. E o texto de Hebreus, que eu marquei aqui também, Hebreus 11, 17 e 19, aqui existe uma revelação do porquê que Abraão disse isso. Abraão disse isso porque, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Essa é a fé. Eu posso confiar em Deus porque eu sei que eu pertenço a Ele. O texto no versículo 1, que é a segunda lição, ele também diz exatamente isso. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Eu pertenço a Deus. Você que é pai, o que você faz com os teus filhos? O melhor para eles. Domingo, Davi ficou a madrugada inteira com a Elisa no hospital. Por quê? Vai fazer e faz e faria 1, 2, 3, 4, 1000 vezes. Então essa questão de pertencer a Jesus, pertencer a Deus, me garante proteção. Pertencer a Deus me garante ter a certeza do cuidado. Pertencer a Jesus me faz no dia a dia e numa peregrinação diante dele, diante de mim, uma peregrinação espiritual que eu vou confiar nele o tempo inteiro. Isso me ensina essa noção de
pertencimento a Deus me dá essa alegria, mesmo quando a única certeza que nós temos, a única certeza que bombeia a nossa mente, coração e alma, é que nós não temos certeza de nada, a não ser a certeza de ter que confiar nele. Essa noção de pertencimento, essa verdade de pertencer a Deus. E João, um pouquinho mais para frente aqui no verso 17, capítulo 17, do verso 6 ao verso 9, olha que nos é dito aqui: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eles eram teus, tu nos confiaste, e eles, aqui diz o texto, eles têm guardado a tua palavra. O verso 7 diz o seguinte, que é o próximo verso: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. E o verso 8 Jesus diz, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que o Senhor me enviaste. O verso 9, que é o último verso, diz assim: é por eles que eu rogo, e não rogo pelo mundo apenas, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que são teus. Olha que coisa linda, saber que eu pertenço a Deus, nosso pertencimento a Deus, além de nos fazer enxergar o seu amor acima de qualquer circunstância, esse saber que nós pertencemos a Deus, esse pertencimento a Deus, ele nos faz trilhar um caminho de maturidade. Maturidade de entender, de não servir a Deus porque Deus me dá alguma coisa. Não, se Deus me dá alguma coisa, eu sirvo a Ele. Se está tudo bem, Deus é bom. Se está tudo legal, se eu tenho saúde na minha casa, Deus é bom. Se eu tenho emprego na minha casa, Deus é bom. Se não existe pandemia, Deus é bom. Agora, se existe pandemia, se existe um desemprego, se existe um ente querido que adoeceu, se existe a perda do ente querido, aí Deus já não é tão bom assim, Deus não me ama tanto e eu não posso confiar nele tanto como eu pensava que poderia confiar. Agora, quando eu sei que eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, aí eu começo a trilhar um caminho de maturidade. Por exemplo, a maturidade do profeta Abacuque, no capítulo 3, do verso 17 e 9. Eu ia abrir aqui, Sheila, mas já que você está colocando, aí você sempre coloca, eu vou ler aqui na tela, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. E o verso 18, que é o último que eu vou ler: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Isso é maturidade. E aí você fala: pastor, essa maturidade, você nasce com ela? Alguns amadurecem mais rápido do que o outro, eu reconheço. Abacuque, por exemplo, se você ler o capítulo de Abacuque, o livro, que só tem 4 capítulos, você percebe que o Abacuque tem hora no capítulo 1 que ele está indignado com Deus. Ele não está entendendo o que Deus está fazendo. Ele se projeta diante de Deus, dizendo assim: por que o Senhor está usando? Ele não conseguia entender por que Deus estava usando uma nação pior do que a nação de Israel, uma nação ímpia, uma nação impiedosa, para lhe dar uma lição para a nação de Deus. Imagina, isso não tem cabimento. E só que até que ele chega no capítulo 2 e fala assim: eu vou ficar na torre de vigia, do sentinela, vou ficar em silêncio e vou ver o que Deus fala comigo. E aí Deus falou com ele. E aí ele foi entrando nesse processo de maturidade. Por isso que eu digo para você: por que eu posso confiar em Deus? Porque Ele me ama. Por que eu posso confiar em Deus? Porque eu pertenço a Deus. Isso vai me colocando nessa estrada de maturidade. Eu realmente não consigo entender o que Deus está fazendo. Eu não consigo entender o silêncio de Deus. Eu canto a música da irmã Cassiane. Quando ele fica em silêncio é que ele está trabalhando. É legal cantar essa música porque ela é verdadeira, mas às vezes tem gente que só canta quando está tudo bem. Quando chega a luta, ele já não consegue mais cantar a canção da irmã Cassiane. Porque ele não entende, ele não consegue ver assim. E em último lugar, eu posso confiar em Deus, como nós cantamos aqui hoje, mesmo sem entender o que Ele faz, porque eu sei que Deus, Jesus, Ele conhece todas as coisas e aquilo que é melhor para nós. O verso 13, no capítulo 13, no verso 5, diz assim, de João, que eu li: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus. Eu quero te chamar a atenção nesse ponto, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos.
Todas as divergências, você tem que pensar, quando você lê esse texto, você tem que pensar assim, todas as divergências entre o homem e Deus, todas elas, todos os pecados, todas as situações de separação de Deus, tudo que nos separava de Deus, tudo foi depositado na mão de Jesus como nosso mediador, como diz Paulo a Timóteo, e como administrador das coisas do reino de Deus entre Deus e os homens. Deus e os homens, ou homens e Deus. Tudo foi confiado na mão deles. Deus, ele deixou os profetas. Alguém disse assim que os profetas foram levantados e usados por Deus, mas Jesus, ele veio diretamente do Pai. Ou seja, eu confio nele, eu posso confiar nele porque ele sabe todas as coisas. Hebreus no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, fala assim que havendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, o verso 2 diz assim que agora, o verso 2 fala assim, nesses últimos dias, ou seja, no tempo que o escritor de Hebreus vivia, nos falou pelo Filho, e olha aí a autoridade de conhecimento, a quem, o 2 ainda, a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, o Deus que habitou a terra, o Jesus que se fez carne, é esse Jesus que é o Criador dos céus e da terra, é o Deus que se encarnou, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, Ele assentou-se à direita de Deus, a majestade nas alturas. E o último verso, o verso 4 diz assim, tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou o mais excelente nome do que eles. Ou seja, eu posso confiar em Jesus. Você pode confiar em Jesus. Eu particularmente, eu acredito que são incertezas, que nos levam a navegar por um mar de desconfiança de Deus. Eu fico me lembrando de Pedro, a gente estava falando de Pedro. Pedro, ele era impossível. Pedro, ele falava mesmo o que vinha na cabeça dele. Ele não mandava recado, e Pedro, quando Jesus vai andando nas águas para socorrê-los, ele fala assim, é o Senhor, manda ir até o Senhor. E aí ele foi, só que quando ele ouviu o barulho do mar, ele sentiu o vento sobre a pele dele, sobre o corpo dele, ele viu que o vento não era um vento fraquinho, era um vento forte, ele duvidou, e quando ele duvidou, ele afundou. Por isso, gente, que eu posso confiar em Deus, mesmo não sabendo o que Deus faz, porque a dúvida vai me fazer afundar. Agora, eu fico pensando que navegar por esse mar de desobediência a Deus, de dúvida a Deus, nesse mar de desconfiança de Deus, acontece por conta de uma situação que você não tem controle. Você perdeu o controle. E aí, quando você perde o controle, você acha que agora você vai ter... É curioso isso, Eu tenho que confiar em Jesus. Quando está nas minhas mãos, eu me sinto, nossa, eu estou guardado, eu estou numa boa. E é o contrário, é justamente o contrário. E a primeira razão por isso, sabe por quê? É que isso é fruto do pecado que habita na gente. Por exemplo, o pecado do homem, lá no Éden, foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente fala, você já ouviu falar isso, conhece a Bíblia muito bem, quando o Satanás fala assim, olha, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Opa, eu vou ser igual a Deus, então é esse desejo de independência de Deus. E a segunda coisa é isso, é viver independente de Deus. Opa, se eu vou ser igual a Deus, eu não preciso de Deus. Se eu vou discernir as coisas como Deus, para que eu vou ter relação com Deus? O problema do homem é o homem que quer ser independente de Deus. Eu estava falando esses dias aí lá com a Camila também, o 666, o número da besta. O número da besta é o número da independência do homem com Deus, é o número da imperfeição, é o homem por ele só. É o homem vivendo por si mesmo, e quando eu vivo por mim mesmo, eu vou quebrar a cara, eu vou afundar. Agora, eu posso confiar em Deus, pois o pecado nos leva a este engano de achar que nós podemos todas as coisas, mas o fim desse caminho é frustrante, gente. O fim desse caminho é terrível. No fundo, esse caminho me revela o quanto eu sou limitado, o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou um vapor, como a Bíblia fala. A carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Vem o sol e vai sobre essa erva, e vem chuva e passa o dia e já não existe mais.
é que é o homem diante de si mesmo e diante de Deus e diante da vida. Por isso que eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar que existe um Deus que me ama, existe um Deus que me comprou, que me resgatou com um preço altíssimo, preço de sangue, morre na cruz, eu pertenço a Ele, e eu preciso saber que eu posso confiar nesse Deus, porque Ele é o Deus que sabe tudo, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe tudo, absolutamente todas as coisas. E para concluir, a equipe do louvor pode, né? Ah, Roberto, desculpa aí, você que define aí, né? Eu sempre esqueço disso aí, esqueço que nós não estamos ao vivo, né? E para concluir, eu posso descansar em algumas coisas que eu leio na Bíblia Sagrada, né? Agora, esse descanso, ele só pode acontecer por uma razão e por um caminho, por um motivo, por meio da fé. Esse descanso, nesta frase que eu estou dizendo hoje aqui para vocês, nessa minha proposta, nessa minha proposição, nesse meu desejo de te ensinar hoje aqui e aprender também, é que eu, mesmo não sabendo o que Deus faz, eu posso confiar nele, eu posso confiar em Deus de verdade. Isso acontece por meio da fé, por meio dessa coisa que a gente não enxerga aqui, agora, mas eu creio que pode acontecer. Romanos 8:28, que são os dois últimos textos que eu quero deixar para vocês, que é um que você conhece muito bem. Esse texto é um texto que ele é sempre falado, ele é sempre citado, ele é sempre lembrado, todo mundo sabe ele de cor, porque todos os pastores gostam muito de citar esse texto. Fala que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E um último texto é o texto de Jeremias 29:11. Esse texto de Jeremias 29:11, eu quero falar uma coisa para você. É um texto que nós muito citamos também. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse texto, de uma forma comum, eu e você, nós usamos ele para falar das bênçãos de Deus. Tudo que você deseja vai ser bênção que Deus vai te dar, só que a gente nunca se recorda e se lembra de qual o contexto deste capítulo 29 de Jeremias. E eu quero ser muito rápido aqui para a gente poder ir para a parte da ceia do Senhor, mas só para fundamentar e explicar para você que isto aqui serve para a proposta que eu estou trazendo. Eu posso confiar em Deus, mesmo não entendendo o que Ele faz. O que está acontecendo aqui é que a nação de Israel, por conta do pecado, por conta de adorar outros deuses, por conta de desobedecer a palavra de Deus, eles iam ser levados para o cativeiro. Existia uma palavra de Deus dizendo: ó, vocês vão para o cativeiro porque vocês fizeram coisas que não eram para fazer. Jeremias, ele é um profeta. Jeremias é um profeta usado por Deus. Só que existiam profetas que falavam mentiras. Só que existiam profetas que falavam coisas que não eram verdades. E os profetas diziam: não vai ter o cativeiro. Não tem cativeiro. Jeremias é um profeta traidor. Jeremias é um profeta mentiroso. E a missão de Jeremias é dizer: não, vai ter o cativeiro. Vocês vão ser levados para o cativeiro. Nós vamos para o cativeiro. 70 anos nós vamos viver lá. E aí Jeremias diz isto, que Deus está dizendo: olha, muito embora vocês não entendam na razão, o porquê, o motivo do Deus que tirou vocês lá do Egito, está permitindo vocês serem jogados no cativeiro, eu quero dizer para vocês uma coisa: os profetas mentirosos dizem não vai existir cativeiro. Jeremias está profetizando a verdade, existirá o cativeiro. E aí você diga: que Deus é esse que me deixa ir para o cativeiro? E aí Deus diz essa palavra: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Mesmo sem vocês entenderem o cativeiro que vocês estão indo, eu sei que eu tenho pensamentos de paz e não de mal para vocês. Por isso que no capítulo 29, no começo, eu não vou ler, o profeta Jeremias disse que Deus falava para eles o seguinte: ó, plantem, edifiquem casas, casem-se, deem os seus filhos em casamentos, casem-se também, porque na verdade é um processo, é um momento. E aí, pegando o gancho lá de domingo passado, que a gente ficou ouvindo essa palavra essa semana e falando no nosso coração, o choro dura uma noite, é o cativeiro dos 70 anos, mas a alegria vem pela manhã. Creia nisso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Ainda que você não entenda o que Deus faz,
Ainda que você não consiga perceber o motivo, a razão, por quê. Confie em Deus, porque nele nós podemos confiar, em nome de Jesus.